Graça e paz, amados e amadas do Senhor Jesus, né? Queremos primeiramente agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelo nosso fôlego de vida, pela nossa saúde, né? Que Deus tem guardado, que o Senhor tem protegido, né? Ao longo dessa situação que nós estamos enfrentando. Eu queria neste momento poder compartilhar com as pessoas que eu tenho na página do Instagram, né? Acerca de uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração quando eu estava fazendo a minha devocional hoje. E essa palavra se encontra lá em Filemon, versículo 7, que diz assim: Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Repetindo, pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Essa palavra me falou muito ao coração, devido à situação que o apóstolo Paulo se encontrava, né? Ele estava em prisões, estava em cadeias, né? E como ele mesmo diz na palavra, nas outras cartas escritas por ele estava em cadeias, mas a palavra de Deus não estava. A palavra de Deus estava livre. E o que me chama a atenção, né, antes de nós termos a esse versículo, é que eu não vi em nenhuma passagem que o apóstolo Paulo escreveu desânimo por ele estar em cadeias. Ao contrário, o apóstolo Paulo ele estava preso, estava em cadeias, estava, né, como ele mesmo menciona nas palavras, nas cartas que ele escreve. Mas ele diz, a palavra não está presa. O apóstolo Paulo tinha duas funções básicas. Ele podia escrever cartas, que ele tinha grande preocupação com as igrejas por onde ele passou, né? Ele tinha preocupação com os irmãos dessa igreja e principalmente com as lideranças dessa igreja, para que essas pessoas que estavam à frente tivessem seus corações firmes e fiel na palavra do Senhor. É o que eu atestei em cada carta escrita pelo apóstolo Paulo, né? Instruído por Deus, porque o apóstolo Paulo ele foi um homem totalmente convertido e transformado pelo poder do Espírito Santo. E ele se preocupava com a fé desses irmãos, com a firmeza deles na fé. E ele sempre, lá em cadeias, escrevendo cartas para reanimar o coração, principalmente da liderança dessas igrejas, para que eles permanecessem firmes, fiéis, e não se deixassem levar. Ele se preocupava de que eles não se deixassem levar por aqueles que eram facciosos, por aqueles que ensinavam mentiras. Ele se preocupava em falar aos corações, dando ânimo, dando uma palavra de paz para os corações desses líderes e dos irmãos da igreja. E aqui, no livro de Filemon, eu achei essa palavra assim, tremenda. Quando ele fala, animando a Filemon, né? Quando ele fala, pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido animado por teu intermédio. Então o apóstolo Paulo está expressando aqui a alegria dele e o conforto que trazia ao coração dele por saber que tinha um cooperador dele lá no campo trabalhando, que reanimava o coração dos irmãos. E eu quero me ater a essa palavra, reanimar. Hoje, não podemos sair às ruas, não podemos nos reunir nos templos para adorar junto com os irmãos. Estamos numa quarentena dentro das nossas casas. Mas eu quero trazer à nossa memória neste momento
a palavra do Senhor. Como o apóstolo Paulo mesmo diz, nós estamos dentro das nossas casas, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela está livre. A palavra de Deus, ela está aí para ser anunciada. A mídia está se prendendo a anunciar só notícias ruins, notícias que vão entristecer corações, mas assim como o apóstolo Paulo deu essa palavra para Filemon, uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, eu quero deixar essa palavra aqui para cada um que assistir esse vídeo. Porque grande é a alegria do Senhor e conforto do Senhor no amor que nós estamos tendo, que você está tendo, porquanto você está sendo usado por Deus para reanimar o coração dos santos. Cada um de nós precisamos, e aqueles que já estão sendo usados por Deus, mas precisamos ter no nosso coração essa certeza de que fomos chamados para ser anunciadores das boas novas do Senhor. Nós temos esse meio aqui que é precioso de gravarmos um vídeo ou gravarmos um áudio ou uma mensagem de voz e falar para alguém: ei, você está dentro da sua casa, mas tem um Deus Todo-Poderoso que está batalhando por você, que te ama. Você é precioso para o Senhor. Não desanime, não desista da sua fé. Não desista da sua confiança naquele que pode todas as coisas. Devemos ser esses animadores. Devemos ser esses proclamadores da palavra do Senhor. Esses reanimadores da fé. Para aqueles que estão tristes, que estão abatidos. Não devemos nos prostrar diante dessa situação. Estamos vendo muito a Igreja de Deus se unindo dentro da sua casa. Isso é tempo de proclamar as boas novas do Senhor, as boas notícias do Senhor. A palavra de Deus não está em cadeias, a palavra de Deus não está presa. O Senhor nos deu fôlego de vida para sermos anunciantes dessa palavra. E o apóstolo Paulo está reanimando o coração de Filemon e se alegrando e dizendo que ele estava tendo consolo e conforto no coração dele. Porque Filemon estava sendo um instrumento de Deus para reanimar o coração dos santos, daqueles que estavam junto com ele. Reanimar é dar boas notícias. Reanimar é eu poder orar, enviar uma mensagem de voz de oração para uma vida que Deus tocar no coração para que eu envie. E eu quero neste momento fazer parte dessas pessoas e dizer para você: Deus está reanimando o seu coração hoje. Deus está dizendo para você: você não está só. Deus está pelejando contigo. Deus está pelejando pela sua vida, pelas nossas vidas. Vamos ser esse instrumento de bênção nas mãos de Deus, para sermos proclamadores das boas novas do Senhor, proclamadores da palavra do Senhor, e nos alegrar com isso. Se eu sei falar bonito, se eu sou simples nas minhas palavras, isso para Deus não importa. Deus não está preocupado em falar para grandes multidões, num só lugar, num só dia. Deus não está preocupado de te usar simplesmente para pregar num púlpito, para falar para uma multidão de pessoas. Deus só quer que você seja mensageiro da palavra dele. Aonde quer que ele te levar,
Aleluia. Que você seja um anunciador da palavra. Não podemos calar os nossos lábios, mas devemos ser esses anunciadores. Devemos ser reanimadores da vida daqueles que estão se sentindo abatidos, entristecidos. E eu quero pedir a você neste momento, que você assistir esse vídeo, que aquela pessoa que Deus colocar no teu coração, para que você envie essa mensagem, ou que você grave uma mensagem, não precisa ser essa, que você grave uma mensagem com as palavras que o Senhor colocou no seu coração. Deus não está preocupado com eloquência, Deus está preocupado com que você proclame a palavra dele. Seja um mensageiro das boas novas, seja um mensageiro da paz, seja um mensageiro de Deus nessa terra. Deus está preocupado com isso. Deus está preocupado que nós sejamos os mensageiros dele na terra. Não sejamos apenas estudiosos da palavra e guardarmos isso só para nós, mas que sejamos anunciadores das boas novas do Senhor. E venhamos dar uma palavra de consolo e de conforto para o coração daqueles que nós sabemos que está sofrendo. Para aqueles que estão sentindo sozinhos dentro das suas casas. Quantas vezes essa semana nós procuramos falar do amor de Deus para alguém, seja através de uma mensagem de voz, uma gravação de um vídeo como esse, ou de um telefonema. É isso que importa para Deus. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Deus está nos convocando para sermos esses mensageiros da paz e anunciar a paz. Em nome de Jesus. Eu quero finalizar com uma pequena oração. Pai, faça de nós mensageiros da tua palavra, aqueles que anunciam a palavra da verdade, aqueles que se preocupam com o próximo. Como diz a tua palavra, que nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Faça de cada um de nós que estamos dentro dos nossos lares verdadeiros mensageiros das boas novas do Senhor. Que venhamos ser esses reanimadores como era Filemão, como Deus usava Filemão, e o apóstolo Paulo deu uma palavra para alegrar o coração desse homem de Deus. Porque ele estava sendo esse homem que reanimava o coração dos santos em meio a tribulações, e nós estamos vivenciando um tempo, Pai, que precisamos ser esse tipo de mensageiro, mensageiro da paz para o coração daqueles que estão aflitos e angustiados. Faça de nós, Pai, vasos de honra, sendo mensageiros da paz, mensageiros da boa nova do Senhor, da palavra do Senhor, que é a verdade e é a única que nos liberta. É essa verdade que nos liberta. Obrigada, Pai, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por ter tocado no meu coração, ter me dado essa oportunidade de poder compartilhar, mesmo na minha simplicidade, aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Amém.